apicultura no Maranhão está se desenvolvendo bastante. Por outro lado, nós não podemos falar de apicultura sem a meliponicultura. Então, tem muitos apicultores, tem um percentual grande de apicultores que criam igualmente a abelha tiúba. Alguns, do caso de Anajatuba, que eu conheço bem, criam com o único objetivo de preservar a espécie, que é uma espécie nativa, uma espécie que só tem no Maranhão, a abelha tiúba só tem no Maranhão, e chegou em outros estados porque levaram aqui no Maranhão. Primeiro, o conceito fundamental é a biodiversidade e ecologia, depois que a gente chega então na apicultura. As regiões estudadas, então, que eu estudei, são Alto Turi, que compreende Santa Luzia do Paruá, Zedoca, Centro do Guilherme, Maranhãozinho, é uma reta que vai até o Gurupi, né? Então, essa região que foi uma região de colonização, essa região que eu estudo, tem outros colegas que também estudam. Só um detalhe, eu vou falar só da minha pesquisa, mas essa pesquisa também está envolvida, então envolve esses programas, como por exemplo, eu estou escrevendo um artigo com um colega da biologia sobre a flor, os tipos de flor e como é que as abelhas chegam até essas flores, etc. Então pesquisas dessa natureza, pesquisas também que envolvem, por exemplo, o carrapato e a migração. Então, com o desmatamento, o que acontece? Os animais migram. Como eles migram com ele as patologias. Então, se as patologias migram, então isso atinge diretamente a nós. Detectamos carrapatos em Anajatuba e em Santa Luzia e em Santa Inês, que não são da nossa região, não são do Maranhão. São carrapatos que vieram de outras regiões por conta, então, do desmatamento. E isso provoca, altera o ecossistema, altera o sistema vida. Então, é essa preocupação. Eu me preocupei mais especificamente, então, sobre a apicultura. Quando a gente fala de apicultura no Maranhão, a questão fundamental, a região que mais produz atualmente é essa região do Alto Turi. Depois, em seguida, vem a Baixada. Mas quando a gente fala em abelha, em apicultura, ela está vinculada não somente à produção do mel. O mel é um dos derivados, é um dos produtos do trabalho da abelha. Mas tem outros produtos tão importantes quanto, que é o pólen, o própolis, e mais recentemente a produção da apitoxina, que é o veneno da abelha, a extração do veneno da abelha para a produção de uma vacina contra para as pessoas que são alérgicas à picada de abelha, né? Então, esses produtos, esses subprodutos então da abelha são tão importantes quanto do ponto de vista da comercialização, do ponto de vista do mercado, do ponto de vista da qualidade de vida. Aqui no Maranhão nós temos a região da Baixada, Lençóis. Eles produzem vinagre, pomada, produzem cachaça a partir então da abelha, né, do mel das abelhas. Então, isso para dizer que se trata de um ramo da economia rural, de produção rural. Então, para dizer então os vários derivados. No Maranhão, a produção tanto de própolis como de pólen é bem pequena. Quem levou própolis, a questão do própolis para a região de Anajatuba fui eu que levei, o pessoal da própria universidade, levei sobretudo a ideia, né? A ideia de que é possível produzir e eles já estão produzindo.
Então, a grande produção e comercialização do mel fez emergir a apicultura como a principal fonte de renda em certas regiões do Maranhão. A região do Alto Turi é uma região muito pobre. Tem regiões gritantes mesmo, casas de palha, a ausência de emprego qualificado para a juventude, etc. Né? Então, essa economia agrícola veio alterar os modos de vida dessas regiões, né? Dessas regiões que eu estudo. Né? Tem um apicultor que diz o seguinte: o mercado ainda estava em sua fase de construção. Ele diz o seguinte, que tinham recebido do governo, eles receberam do governo mais de 50 hectares de terra no período da colonização, só que muitos já estavam devolvendo, vendendo, fugindo, e a apicultura chegou. A apicultura foi o que garantiu a permanência desses trabalhadores na terra. Então, eles permaneceram, alguns voltaram e trabalham hoje na apicultura. Quando eu digo condições de vida, eu estou falando, primeiramente, não só a questão do trabalho, mas as residências, que na sua maioria era de palha. Então, eles se organizaram, no caso do Alto Turi, se organizaram. Uma das instituições que muito contribuiu com essa organização foi, então, a Igreja Católica, né? Através do Abas, né? Padre Abas, que organizou os trabalhadores, organizou primeiramente 5 famílias. Foram 5 famílias que começaram, então, na região, a produção de abelha, a produção de mel, né? Portanto, a criação de abelha. E aos poucos essas famílias foram crescendo, e eles trabalharam de forma bem organizada a distribuir colmeias nas regiões. E aos poucos foi crescendo. A primeira produção correspondeu a 3.000 quilos de mel, e eles venderam para o Pará. Interessante o que eles venderam, e me parece, a informação que eu tenho, que até hoje eles não receberam absolutamente nada, né? Então, para dizer que o início foi extremamente difícil, porque não havia mercado, né? Não havia. Ao menos no Maranhão, o Piauí já era bem desenvolvido, não havia nem mercado e nem o povo acreditava na potencialidade. Nesse caso, então, o Abas convidou o pessoal daqui do Piauí, apicultores do Piauí, que foram para a região, e na região começaram a produzir, e observaram que a região produzia muito, tinha um grande potencial apícola, e a partir disso é que o povo começou a acreditar, e os piauienses também começaram a acreditar, a tal ponto que a grande produção, boa parte da produção de mel que o Piauí exporta, não é mel do Piauí, é mel que vem do Maranhão. Tá? Foi fundada uma cooperativa, a Turimel. A Turimel teve um CIF, que é o Certificado de Inspeção Federal, que permite comercializar o mel em nível local, estadual e internacional, só que eles perderam, em pouco tempo, perderam o CIF. Né? E aí, perdendo esse certificado, não tem como comercializar. Então, o Maranhão, fundamentalmente, o comércio é feito in natura, né? Por conta da ausência de cooperativas que tenham condições de comercializar esse produto em nível internacional. Tá? Então, esse é uma grande questão,
quer dizer, a intervenção e a ajuda e a contribuição, então, do Estado do Piauí. No entanto, apesar disso, a apicultura, ela se desenvolveu em toda a região do Maranhão. Ela está se expandindo, nos últimos 3 anos ela se expandiu muito na região dos Cocais, na Baixada do Maranhense também se desenvolveu muito. Nós temos que distinguir, quando a gente fala de apicultura, temos que distinguir o apicultor amador. No caso, eu sou apicultor mais amador, eu não tenho grandes quantidades, né? Mas em função da pesquisa eu tive que aprender a lidar com as abelhas para compreender os modos de fabricação, inclusive das caixas, compreender a natureza do trabalho apícola e compreender também os modos de transformação das sociedades onde eu estou estudando. Um outro tipo de apicultor é o apicultor sedentário, aquele que fica na sua região, no seu local, as caixas ficam sempre no mesmo local, não saem do local. E o apicultor migratório, né? O apicultor migratório é aquele que tem em geral, acima de 200 colmeias, e migra, alguns migram de forma interestadual a partir de 200, e aí são considerados já como profissionais. Quem migra é considerado então como apicultor profissional. No Maranhão nós temos poucos apicultores profissionais, né? Nós temos um que eu entrevistei, né, que se chama Jonas. Ele tem 3.000, entre 3.000 e 4.000 colmeias. Cada colmeia contém, em média, entre 70 e 80 mil abelhas, né? Então é muita coisa, né? A maioria, cerca de 73% dos apicultores do Maranhão não pratica, portanto, a apicultura migratória. É uma quantidade bem pequena que pratica, então, a apicultura migratória. Uma outra questão fundamental, quando a gente fala na apicultura, é justamente a fonte de renda. É uma das principais fontes de renda, é uma fonte de renda considerável para quem leva a sério a apicultura, né? E quando eu digo que transformou as formas de vida, eu considero, por exemplo, a Najatuba, o cidadão, a esposa era quebradeira de coco, deixou de quebrar coco, morava em casa de palha, construiu sua própria casa, comprou um terreno na cidade, construiu na cidade. Então, alguns compram sua moto, outros compram seu carro, dependendo então do nível de vida, né? Então, essas questões são fundamentais. Quem desenvolve mais, tem um pouquinho mais de recurso, consegue então desenvolver cada vez mais. Uma outra questão fundamental é que a apicultura é um trabalho coletivo, não é um trabalho que se faz individualmente. É um trabalho que se faz coletivo, coletivamente, não dá para fazer individualmente, porque, por exemplo, na hora da coleta, por exemplo, você precisa de alguém que segure o fumegador, porque tem que jogar fumaça para que as abelhas se acalmem, etc. Então não praticamente impraticável, na verdade, não é aconselhável, né? Então essas questões são fundamentais. A questão do financiamento, a questão de crédito, como adquirir crédito, esse é o gargalo para muitos apicultores, porque muitos têm a terra, mas não têm um título de propriedade, então com isso não se consegue crédito, e a alternativa então é fundar as associações. Então, através das associações se consegue então o crédito, né, no Banco do Nordeste, etc, né? Outra questão fundamental é que nós não temos escolas
né, de formação. Quem forma esses apicultores, em geral, é o Senar, que vai nas regiões e dá curso, e aí é solicitado pelas comunidades ou pelo poder público local, que solicita ao Senar, tem umas contrapartidas, o Senar, o Sebrae, a UEMA e a UFMA também, né? A UFMA também fornece então cursos para os apicultores. Então, essas questões são cruciais para quem quer então desenvolver então a apicultura. A minha grande questão é dizer que na nossa região aqui de Passagem Franca, nós podemos então implementar e pensar na possibilidade de desenvolvimento rural, ou seja, levar a apicultura como uma forma de desenvolvimento rural e melhoria da qualidade de vida da população local. Eu queria falar um pouquinho agora da região de Anajatuba. A região de Anajatuba é uma região de mangue. Essa região que eu estudei, a população vivia de forma isolada. O acesso a essa região era unicamente através de barco e um conjunto de 27 ilhas. Nas ilhas só se anda a tração animal, né? Não há moto, carro, absolutamente nada. É só a tração animal. Obrigado. Essa região era muito pobre e se desenvolveu graças então à apicultura. Então foi através da apicultura que o pessoal então se desenvolveu economicamente. E um detalhe que não é um detalhe importantíssimo: a qualidade de vida, não somente a qualidade de vida, mas os hábitos alimentares mudaram, passaram deixaram de consumir o mel, o açúcar industrial para consumir mel e utilizar também o própolis e os demais produtos então do mel. Então houve mudança substancial então na qualidade de vida e nas formas então de vida. E o trabalhador, né, passou a ser visto então de uma outra forma. O debate hoje para os apicultores é primeiro, não são reconhecidos enquanto categoria socioprofissional, não é considerado como uma profissão, aí eles têm o gargalho da aposentadoria para aqueles que são profissionais, os profissionais que, quando eu digo os grandes profissionais, como o Jonas que eu citei, ele sai do Alto Turi, no mês de dezembro, vem aqui para o Piauí, do Piauí vai para a Bahia, da Bahia vai para o Ceará, passa o ano todo girando então com suas colmeias. Então aí é um grande apicultor, né? Quer dizer, é um profissional mesmo, que vive única e exclusivamente da apicultura. No Nordeste nós temos muitos apicultores dessa natureza, né? Que são realmente grandes e que migram com seus caminhões, etc. Então, para ser realmente um grande profissional, então isso exige infraestrutura, ou seja, caminhões, infraestrutura local, etc, etc. O ideal é começar com entre 5 e 10 famílias, esse aqui é o ideal, né? E aí coletivamente, né? Tendo um coletivo, é a partir disso que a gente solicita então um técnico do Senar ou do Sebrae que se dispõe a oferecer o curso, e aí tem que ver em que período se faz isso, tá? Então essas questões são importantes. Quando eu digo que não tem escolas, em todo o Maranhão não tem de fato, mas tem tem uma questão que é muito forte: a solidariedade entre os apicultores, a distribuição das informações, né? Então isso é muito importante.
E as poucas escolas que tem, eu fiz um curso online numa universidade de Minas Gerais, e quando eu comparo com os cursos de apicultura, onde a apicultura é realmente desenvolvida a todo vapor, eu consultei uma escola de apicultura na França, Montreuil, e nessa escola de apicultura eles aprendem inclusive a produção de própolis, de pólen, tudo está no currículo e eles vão praticar nos apiários, etc. Então há um outro nível de desenvolvimento, né? E essa dita escola que eu entrei em contato me convidou para dar uma palestra sobre apicultura então no Brasil, como é que essas apiculturas então, os apicultores trabalham, né? Então, são essas as questões. A minha pesquisa sobre o livro Trabalho, Formação e Consolidação do Mercado do Mel no Alto Turi um debate, assim, não somente no nível que eu coloquei aqui, é um debate que envolve a estatística enquanto modo de produção dos dados. A estatística é o modo de produção do dado e uma reflexão sobre esse instrumento, e aí tem uma parte que é unicamente estatística no meu trabalho, medindo, por exemplo, há uma pergunta, por exemplo, se usa agrotóxico na região, não se usa, etc. Essa utilização de agrotóxico na região tem duas implicações. A primeira implicação é a mortalidade de abelhas, que pode acontecer. A segunda é que esse mel não será orgânico, ou seja, em uma análise química se detecta imediatamente essas substâncias, significando dizer que essas substâncias, para quem vai consumir o mel, elas estarão no nosso corpo. Elas não vão sair tão facilmente, tá? A nossa pesquisa, então, para concluir, a nossa preocupação fundamental é com a biodiversidade, a diversidade de vidas. A nossa preocupação é com o meio ambiente, a nossa preocupação é compreender o aquecimento global. Eu vim por Teresina, Floriana, Passagem Franca, eu vi muitas queimadas. Isso significa destruição de vidas. E a vida, ela só existe dentro de um sistema de interdependência com a natureza. A destruição da natureza corresponde à destruição do próprio ser humano e a dificuldade de se viver no planeta. A dificuldade de se viver no planeta é justamente por conta então dessas queimadas. Mês passado, 74 hectares de terra pegaram fogo na França. 74 hectares, não é pouca coisa. Então isso significa um prejuízo para a biodiversidade, da qual depende o nosso sistema de vida. Significa também um prejuízo econômico enorme, porque foram muitas vinhas queimadas, centenárias, né? E, de um lado, nós temos as queimadas, no caso específico da França, que eu analiso, que eu estudo, e temos, de um outro lado, as enchentes. Tudo isso se deve à destruição das vidas, à perda da biodiversidade. E eu me interessei por esse inseto pequeno, minúsculo, que é a abelha, justamente porque a abelha é ela que poliniza, é o principal polinizador, é a abelha. Sem a abelha não tem frutos. Sem os frutos, os pássaros não têm como se alimentar.
As sementes não serão distribuídas, jogadas, e a tendência é a morte da biodiversidade, e aí o aquecimento e a dificuldade para o nosso corpo suportar a temperatura. Então, cuidar, criar a abelha não é, e é o resultado da minha pesquisa, criar a abelha não é somente uma fonte de renda, como diz a literatura. É uma fonte de renda, é um meio de preservação do meio ambiente. E quando quando eu falo preservação do meio ambiente, eu estou dizendo que nós só conseguimos viver em relação à natureza. Tudo isso que a gente vê aqui é resultado da industrialização. É o processo de industrialização. E tudo que nosso café, nosso almoço e a nossa janta, para quem jantou, nós nos alimentamos de coisas vivas. Coisas vivas. A carne bovina que nós comemos no meio-dia, ela está viva. Então, a preocupação não é, então, concluindo, não é somente a abelha em si, mas é o que ela representa enquanto sentinela do meio ambiente, enquanto sentinela da nossa própria existência. E aí, para os acadêmicos, os professores universitários, a grande questão é o que é, então, modernidade, já que a grande modernidade está trazendo consigo o aquecimento global. E é esse aquecimento que está todo mundo reclamando, aí a gente coloca o ar-condicionado. Só que o ar-condicionado, detalhe, o ar-condicionado, ele aquece cada vez mais o clima. Tá? Então ele não resolve. Então não tem transição energética. A crise é energética. E a abelha é uma fonte de produção de energia, tá? De produção de vida. Então, é essa a questão que eu queria colocar. E eu pensei em lançar esses livros primeiro aqui na minha terra, Passagem Franca. Obrigado. Pela belíssima apresentação do seu trabalho. São informações muito valiosas para nós aqui de Passagem Franca, que é uma região onde nós temos nos preocupado muito com a nossa biodiversidade, principalmente em épocas de queimadas, que, como você observou, tem agredido muito o nosso meio ambiente, e aí trazer uma ideia produtiva, e, ao mesmo tempo, de preservação para o nosso meio ambiente. Então, é muito valioso. Parabenizo você novamente, e eu acredito que vai ficar uma mensagem muito positiva a respeito do seu livro, do seu trabalho, e que nós aqui em Passagem Franca podemos nos sentir incentivados a começar a trabalhar melhor essa atividade que é importante, que é riquíssima, que é saudável, que é de preservação, geração de emprego e renda, e com certeza a gente vai, junto à sociedade, poder público, os produtores, os criadores, a gente diversificar não só a pecuária, que é o setor mais forte da nossa economia rural hoje. Eu digo dos pequenos, os grandes vêm com grãos, grandes desmatamentos, que também é importante, mas hoje a nossa preocupação grande com a preservação, e essa ideia é muito interessante. Então, nós aqui da Secretaria de Agricultura nos colocamos à inteira disposição. Peço até desculpa por algumas falhas de comunicação, mas a gente continua à disposição de você e do seu trabalho, e para que a gente possa colocar adiante as suas ideias.
Tem muitas flores de vegetação mesmo nativa, tem muitas flores. E dá, quando tem flores, dá para botar abelha, não é? E não é tão caro assim não, para você mandar fazer aquelas coisas de botar abelha, não é tão caro assim não. E conseguir, o mais caro que eu entendo que seja, é conseguir mesmo a abelha. Mas como o lucro é tão bom, que em pouco tempo você tira o que você gastou. Obrigada. A abelha tiúba, ela é mais, por isso que ela é mais cara também. A quantidade de vitaminas são maiores, a qualidade mesmo do mel é bem diferente da abelha africanizada, né? Da Apis mellifera, né? Então, são mel diferenciado, né? Vai incentivar os produtores que estão lá na lavoura, diz, rapaz, deixa isso aí, que isso aí não dá mais não, bora para a abelha. E com certeza, logo, logo, nós teremos grandes produtores aqui em Passagem Franca. Não é porque não é possível que lá na prefeitura da França, da cidade da França, eles estão produzindo abelha aqui, que nós temos terra e locais adequados. Não produzimos? Já temos algumas matas, não é? Mas o mais, deixando as brincadeiras de lado, nós só temos que agradecê-lo pela presença, pelo enriquecimento de informações para a nossa comunidade estudantil, para a nossa comunidade da Passagem Franca como um todo, né? Essas ideias, com certeza, irão enriquecer cada vez mais a nossa sociedade passagense, já que ele é um sociólogo, é uma pessoa que estuda a sociedade a fundo. E com certeza a ideia dele é contribuir com a nossa Passagem Franca cada vez mais, já que ele é um passagense, nascido aqui, né, nas Caraíbas, não é, Sr. Reinaldo? Nas Caraíbas, então com certeza ele quer deixar aqui um pouco do seu trabalho, né, através da produção do mel. E com certeza eu acredito que vai existir. Então, em nome do Brasil. Então, gente, mas a gente se alegra, a Academia Passagense, a Página França se alegra com o lançamento de mais um livro de um acadêmico e ser fonte desse grande projeto que com certeza vai ajudar muitas famílias passagenses.